Como a gente pode escrever um sistema de equações diferenciais na forma matricial? Vamos lá entender? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai aprender como escrever a forma matricial de um sistema de EDOs, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, antes de a gente falar sobre a forma matricial de um sistema de EDOs, vamos relembrar um assunto que a gente vê lá em geometria analítica ou álgebra linear, caso você já tenha visto isso nessas matérias. Aqui a gente tem um sistema linear comum, onde a gente tem x, y e z, e a gente tem três equações envolvendo essas três variáveis. E aí a gente quer descobrir quem é o x, quem é o y e quem é o z, que cumpre com essas três equações. Esses valores de x, y e z são a solução do nosso sistema, né? Então, aqui em cima, o nosso sistema está escrito na forma algébrica. Ele está escrito com esse colchetezinho aqui, né? Com essa chave aqui em volta e com cada uma das três equações escritas dentro dessas chaves. Mas a gente vê lá em geometria analítica que a gente também pode escrever um sistema na forma matricial. E como funciona exatamente essa forma matricial? A primeira coisa que a gente faz é escrever uma matriz dos coeficientes do nosso sistema. Então, os coeficientes são os valores que estão multiplicando as variáveis. Por exemplo, na primeira equação, a gente tem o 1 multiplicando x, 1 multiplicando y e 2 multiplicando z. Na segunda equação, o menos 2 multiplica o x, o menos 1 multiplica o y e o 4 multiplica o z. E na terceira equação, o 0 multiplica o x, o 2 multiplica o y e o 1 multiplica o z. Então, o primeiro passo está feito, uma matriz com os coeficientes do nosso sistema. O segundo passo é a gente fazer uma matriz com as nossas incógnitas, ou seja, com o x, o y e o z, uma matriz coluna onde a gente coloca as nossas variáveis do sistema. Vamos chamar essa matriz de xão, tá bom? Então, aqui é o xzinho, aqui é o xão. E, por fim, a gente faz uma matriz com os termos independentes do nosso sistema. Então, o termo independente da primeira equação é 4, o da segunda é 2 e o da terceira é 0. E por que a gente precisa dessas matrizes? Porque para escrever a forma matricial de um sistema, a gente vai fazer a matriz de coeficientes multiplicada pela matriz das variáveis é igual à matriz B dos termos independentes. Então, esse sistema escrito nessa forma aqui é exatamente esse mesmo sistema que a gente tem aqui na forma algébrica. Então, esse sistema aqui dá pra gente exatamente essas mesmas equações. Se você multiplicar a matriz de coeficientes pela matriz de variáveis, você vai chegar que 1 vezes x mais 1 vezes y mais 2 vezes z é igual a 4, que é a primeira equação que a gente tem. E se você for fazendo a segunda e a terceira linha, você vai chegar na segunda e na terceira equação. Então, gente, quando a gente tem um sistema linear escrito na forma algébrica, a gente conseguia passar ele para a forma matricial, escrevendo a matriz de coeficientes, a de variáveis e a matriz dos termos independentes. E com isso, a gente conseguia fazer a análise de soluções do nosso sistema. Então, acabava sendo bem útil passar da forma algébrica para a forma matricial. Agora, vamos migrar isso para o sistema de equações diferenciais. Gente, então na aula anterior, a gente falou sobre a forma normal de um sistema de EDOs, que é quando a gente tem uma derivada por equação e essa derivada é sempre de primeira ordem. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um sistema onde a gente quer descobrir n funções. Então, a função x1, a função x2, a função x3, até chegar na função xn. A gente tem essas n funções que a gente quer descobrir, e para isso a gente tem um sistema com equações diferenciais envolvendo essas funções. Para a gente dizer que o sistema está na forma normal, ele tem que ter esse formato aqui, ó. Cada uma das equações vai ter uma derivada de cada uma dessas funções, e essa derivada vai ser uma combinação das outras funções mais uma função de t, que é a variável dessas funções aqui. Então, é como se o t estivesse no eixo horizontal e essas funções fossem o eixo vertical, é uma função de t.
Então, se a gente tem n funções para descobrir, na primeira linha a gente vai ter a derivada da primeira função, na segunda linha a derivada da segunda função, e assim vai até a enésima linha, onde a gente tem a derivada da enésima função. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de sistemas de EDOs na forma normal. Olha só esse primeiro sistema. A gente tem a função x, que é uma função de t, e a função y, que é uma função de t. E aí, a gente tem esse sistema de EDOs aqui, envolvendo x e y. E na primeira equação, a gente tem que a derivada do x é uma vezes o x, mais duas vezes a função y, mais uma função de t. E na segunda equação, a gente tem que a derivada do y é duas vezes o x, menos uma vezes o y, mais uma função de t. Então, esse sistema está escrito na forma normal, porque ele tem exatamente esse formato, ó. A derivada de uma função é alguma coisa vezes essa função, mais alguma coisa vezes a outra função, mais uma função de t. Então, é exatamente o que a gente tem aqui, né? Mesma coisa para esse segundo sistema. A derivada do x é 1 vezes y. Aqui no caso ficou 0 vezes x e não tem uma função de t, né? Mas continua estando na forma normal. A diferença é que nesse aqui, o A11 vale 0, ele não está multiplicando a primeira função. O A12 vale 1 e a gente não tem uma função de t envolvida. E na segunda equação, a gente tem que a derivada da outra função, então a derivada do y, é 4 vezes a função x, menos 2 vezes a função y, mais uma função de t. E nesse terceiro sistema, a gente tem três funções para descobrir, x, y e z. Então, cada uma das equações tem cada uma das derivadas dessas três funções. E essas derivadas são uma combinação das outras funções mais uma função de t, no caso da segunda equação. Então, o que realmente importa para um sistema de EDOs estar na forma normal é que vai aparecer uma derivada por equação, então uma derivada para cada função e cada uma em uma equação diferente, e essas derivadas são sempre de primeira ordem. Agora, essas funções de t, somando aqui no final, podem ou não aparecer, tá bom? Então, a gente pode ter um sistema na forma normal, onde não aparece nenhuma função de t somando, aparece só as funções que a gente quer descobrir. Nesse caso, a gente vai falar que a gente tem um sistema homogêneo, tá bom? Então, tanto na esquerda quanto na direita, a gente tem sistemas de EDOs escritos na forma normal. A diferença é que os da direita são homogêneos, porque não aparece nenhuma função de t somando em nenhuma das equações. Agora que a gente relembrou o que é a forma normal de um sistema de EDOs, vamos lá falar sobre a forma matricial do sistema. Então, lembra que a gente estava meio sem entender para que serve a forma normal do sistema? A gente vai ter muitas aplicações matemáticas que vêm da forma normal de um sistema de EDOs, que vem desse formato bonitinho que a gente estudou. E uma dessas aplicações é a gente poder escrever a forma matricial do sistema. Então, quando a gente tem um sistema na forma normal, fica muito mais simples e visual de a gente passar esse sistema para a forma matricial, assim como a gente fazia lá nos sistemas lineares. E essa forma matricial também vai ajudar a gente em muitas aplicações. Então, vamos lá. Como a gente pode passar esse sistema de equações diferenciais para a forma matricial dele? Repara que aqui a gente tem n funções que a gente quer descobrir e cada uma dessas funções está bonitinha aqui do lado esquerdo com as suas derivadas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para passar esse sistema para a forma matricial é escrever uma matriz coluna com cada uma dessas funções. Então, vamos chamar uma matriz x, onde os elementos dela são as funções que a gente quer descobrir. Então, essa matriz é análoga a esse x que a gente chamava aqui nos sistemas lineares. A gente colocava nele as incógnitas do nosso sistema, o x, o y e o z. E nesse x aqui, a gente também vai colocar as nossas incógnitas, digamos assim, né? As funções que a gente quer descobrir. Tá, então aqui do lado esquerdo a gente tem essas funções com a derivada delas, né? E então a gente já formou a matriz aqui do lado esquerdo do sistema. A derivada, relaxa, que a gente coloca depois. Mas vamos olhar aqui para o lado direito agora da igualdade. A gente tem uma combinação das outras funções, então uma combinação do x1, do x2, até o xn,
E essa combinação está sendo formada pelos coeficientes. Então, tem alguma coisa multiplicando x1, alguma coisa multiplicando x2, e mesma coisa na segunda, na terceira linha. A gente vai ter alguma coisa multiplicando x1, alguma coisa multiplicando x2, que são esses elementos aqui, ó. O 1 estava multiplicando x, o 2 estava multiplicando o y, aqui o 2 multiplicava o x, o menos 1 multiplicava o y. Então, são os nossos coeficientes do sistema, os valores que estão multiplicando as funções do lado direito aqui da igualdade. Então, a gente pode pensar em criar uma outra matriz aqui, onde a gente vai colocar esses coeficientes. A gente vai colocar o A11, o A12, o A1n. Lembrando que esses coeficientes podem ser constantes ou funções de t. Então, vamos criar uma nova matriz, vamos chamar de matriz A, onde a gente vai colocar esses coeficientes. Então, o coeficiente que multiplica o x1 na primeira linha, o que multiplica o x2 na primeira linha, o que multiplica o xn na primeira linha, e aí, aqui, o que multiplica o x1 na segunda linha, o que multiplica o x2 na segunda linha, e assim vai indo. Uma matriz onde a gente vai colocar os nossos coeficientes. Então, beleza. A gente já criou a matriz aqui para o lado esquerdo e a matriz que vai representar esses coeficientes. Agora, falta uma matriz para essas funções de t que a gente soma no final, né? Se o sistema for homogêneo, elas não vão aparecer. Mas caso o sistema seja não homogêneo, a gente tem que somar uma matriz com as funções de t, uma matriz coluna, onde os elementos são essas funções que a gente soma aqui no final. Então, tendo essas matrizes aqui, a gente consegue passar esse sistema, que está na forma algébrica, para a forma matricial, que vai ficar a derivada da matriz x, então a derivada de cada um desses elementos, que é exatamente o que a gente tem aqui do lado esquerdo do nosso sistema, né? É igual a matriz de coeficientes vezes esse mesmo x, então tem que multiplicar o x para aparecerem esses termos aqui, né? Para aparecerem as nossas funções, e como é o x que está guardando as funções, a gente tem que multiplicar a matriz de coeficientes por ele, né? E, por fim, a gente soma a matriz de funções de t. Caso o sistema seja não homogêneo, elas vão aparecer aqui. Então, da mesma forma que a gente tinha a forma matricial de um sistema linear, a gente tem a forma matricial de um sistema de EDOs. E ele vai ser escrito sempre dessa forma, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos de como a gente escreve um sistema na forma matricial. Olha isso aqui, a gente tem um sistema escrito na forma normal, né? Então, a derivada de uma função é tudo isso aqui, e a derivada da outra função é tudo isso aqui. E aí, a gente quer passar esse sistema para a forma matricial. Então, o primeiro passo é a gente escrever as matrizes. Então, a matriz x vai guardar nossas funções. Nossas funções aqui são x e y, né? São as variáveis do nosso sistema de EDOs, as funções que estão sendo as incógnitas nessas equações diferenciais. Aí, a gente vai escrever uma outra matriz com os nossos coeficientes. Então, ó, quem multiplica o x na primeira equação é 1, quem multiplica o y na primeira equação é o 2. Quem multiplica o x na segunda equação é o 2, quem multiplica o y na segunda equação é o menos 1. Então, criamos a matriz de coeficientes. E, por fim, a gente cria uma matriz com as funções de t. Então, a função de t na primeira equação é o próprio t, e a função de t na segunda equação é o t ao quadrado. Então, criamos as matrizes do nosso sistema. E aí, agora, é só escrever na forma matricial. A gente tem que a derivada do x em relação a t, então, a derivada da matriz x é igual à matriz A vezes a matriz x, então, a matriz de coeficientes vezes a função, mais a matriz f. Então, vamos desenvolver isso aqui só para a gente ver como vai ficar, ó. A gente tem a derivada da matriz x, então, a derivada da matriz x, y, é igual à matriz de coeficientes, que é 1, 2, 2 menos 1, vezes a matriz x, então, x e y, mais a matriz f, que é t
e t ao quadrado. Gente, a derivada de uma matriz vai ser a derivada de cada um dos elementos. A gente pode distribuir a derivada lá para dentro, tá bom? Então, vai ficar a derivada do x em relação à variável t, a derivada do y em relação à variável t, então a gente distribuiu a derivada para dentro da matriz, é igual a multiplicação da matriz de coeficientes pela matriz xy, então fazendo multiplicação de matrizes aqui, vai ficar 1 vezes x mais 2 vezes y para a primeira linha e primeira coluna, e para a segunda linha e primeira coluna vai ficar 2 vezes x, desses termos aqui, menos 1 vezes y. E isso soma a matriz de funções de t e t ao quadrado. Então, repara que a gente tem exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui no sistema de forma algébrica. Ó, a derivada da função x em relação a t é x mais 2y mais t, então a gente chegou na primeira equação, e a derivada de y em relação a t é 2x menos y mais t ao quadrado, que é a segunda equação. Então, a diferença é que ao invés de enxergar o sistema aqui dentro da chave, a gente está enxergando ele com matrizes. Agora, vamos fazer mais um caso aqui. Agora, um sistema onde a gente tem 3 funções e, consequentemente, aqui na forma normal dele, ele está com 3 equações, uma para cada uma das derivadas, né? Derivada de x, de y e de z. Então, para escrever esse sistema na forma matricial, a gente chama uma matriz x, onde a gente vai guardar as funções. Então, a gente tem a função x, a função y e a função z. Lembrando, gente, que esse x1, x2, xn são justamente essas funções, tá bom? X, y, z que a gente tem nos nossos sistemas. É que lá a gente colocou de forma genérica, então a gente nomeou tudo de x. Aí, a gente chama uma matriz dos coeficientes. Então, quem multiplica o x na primeira linha é 1, aqui. Quem multiplica o y é menos 2. E quem multiplica o z é o 0. Na segunda linha, quem multiplica o x é o 4, que tá aqui, né? Quem multiplica o y é o 2 e quem multiplica o z é o 0. E na terceira linha, quem multiplica o x é o 0, porque ele não aparece. Quem multiplica o y é o 5 e quem multiplica o z não é ninguém também. E a gente cria uma matriz com as funções de t. No caso aqui, é um sistema homogêneo, né? Não tem nenhuma função de t somando em nenhuma das equações. Então, essa matriz de funções de t só vai ter 0. Portanto, a forma matricial do nosso sistema vai ser a derivada em relação a t da matriz das variáveis, das funções, né? x, y e z, é igual a matriz de coeficientes 1, menos 2, 0, 4, 2, 0, e 0, 5, 0, que multiplica a matriz de funções x, y e z. E a gente nem precisa somar nada aqui, né? Porque é um sistema homogêneo, onde a matriz de funções de t só tem zeros. Então, essa é a forma matricial desse sistema de EDOs. E, gente, quando a gente estava trabalhando com sistemas lineares comuns assim, a solução do nosso sistema era dada pelas variáveis x, y e z, que cumpriam as 3 equações ao mesmo tempo, né? Então, a matriz x era formada pelas incógnitas. Então, os valores de x, y e z que cumpriam com todas as equações do sistema eram chamados de solução do sistema. E aqui no sistema de EDOs vai ser a mesma coisa. As funções que são a solução do nosso sistema estão na matriz x. Então, a gente vai ter um vetor solução do nosso sistema, que é dado por cada uma das funções que satisfaz o nosso sistema de EDOs. Então, nas aulas anteriores, a gente resolveu alguns sistemas de EDOs, onde a gente encontrou as soluções desses sistemas, então as funções que cumpriam com todas as EDOs, e essas funções formam a solução do nosso sistema. Aqui na forma matricial, essas soluções são colocadas em um vetor, o vetor x. Então, olha esse exercício aqui. A gente quer mostrar que o x1 e o x2, então esses dois vetores aqui, são soluções desse sistema que a gente tem aqui embaixo. Ou seja, a gente quer mostrar que a derivada do x1 é igual a essa matriz de coeficientes vezes o x1. E aí, a gente quer mostrar a mesma coisa para o x2. Então, vamos lá. Para começar, vamos encontrar quem é a derivada do x
usando o x1 aqui. Então, quem é a derivada do x1? A derivada do x1 vai ser a derivada de cada um dos termos que a gente tem dentro dele. Então, a derivada em relação a t de Euler elevado a menos 2 vezes t e a derivada em relação a t de menos Euler elevado a menos 2 vezes t. E aí, a gente quer mostrar que essa derivada vai dar a mesma coisa que essa multiplicação aqui, tá bom? Então, calculando essas derivadas, a derivada de Euler elevado a menos 2 vezes t em relação a t é a derivada do de dentro, que é menos 2, vezes a derivada do de fora, que é o próprio Euler. E aqui, a derivada do de dentro é menos 2, que com esse menos aqui vai ficar mais 2, vezes Euler elevado a menos 2 vezes t. Agora, vamos calcular quem é essa matriz de coeficientes vezes o x1. Então, ó, a gente está pegando esse x1 aqui, que é quem a gente quer mostrar que é solução, né? Que é uma das soluções aqui para esse sistema de EDOs. E a gente está vendo quem é a derivada dele e quem é esse lado direito. E o nosso objetivo final é mostrar que os dois são iguais. Então, aqui agora a gente vai calcular o lado direito, essa multiplicação aqui. Então, fazendo a multiplicação de matrizes, para a primeira linha, primeira coluna, a gente tem 1 vezes Euler elevado a menos 2t, mais 3 vezes menos Euler elevado a menos 2 vezes t. E para a segunda linha, primeira coluna, a gente tem 5 vezes Euler elevado a menos 2 vezes t, mais 3 vezes menos Euler elevado a menos 2 vezes t. Então, na primeira linha, a gente tem Euler elevado a menos 2t, menos 3 Euler elevado a menos 2t. Isso vai dar menos 2 vezes Euler elevado a menos 2t, certo? Porque aqui mais com menos fica menos, né? E 1 menos 3 é menos 2. Na segunda linha, a gente tem 5 vezes Euler elevado a menos 2t, menos 3 vezes Euler elevado a menos 2t. Isso vai dar 2 vezes Euler elevado a menos 2t. Então, olha só, o que a gente encontrou para a derivada do x1 é a mesma coisa que a matriz de coeficientes vezes a matriz x1. Então, como a gente encontrou o mesmo resultado aqui para o lado esquerdo e para o lado direito, esse x1 realmente é uma solução do sistema de EDOs. Gente, então lembrando, a solução de um sistema de EDOs são as funções que satisfazem cada uma das linhas do nosso sistema. E é a mesma coisa aqui escrevendo o sistema de forma matricial. A solução do nosso sistema, que no caso é dada de forma matricial, é formada por funções que satisfazem o nosso sistema, que quando você substitui aqui, a igualdade é satisfeita. Então, gente, esse sistema que a gente tem aqui, escrito na forma algébrica, seria a derivada de x é igual a 1 vezes x mais 3 vezes y, e a derivada de y é igual a 5 vezes x mais 3 vezes y. E a gente viu aqui que quando a gente substitui x por Euler elevado a menos 2t e y por menos Euler elevado a menos 2 vezes t, a gente está satisfazendo essas duas equações. Você pode testar aí, se você substituir isso por x e isso por y, vai satisfazer as duas, que é exatamente o que a gente comprovou aqui, só que de forma matricial. Agora, vamos provar que esse x2 também é solução do seu sistema. Lembrando que uma EDO pode ter mais de uma solução, né? Ó, derivando o x2, a gente vai ter, para o primeiro caso, a derivada do de dentro, que é 6, vezes a derivada do de fora, que é o próprio Euler elevado a 6t. E no de baixo, a gente tem a derivada do de dentro, que é 6, vezes a derivada do de fora, que continua igual. Agora, vamos ver se quando a gente multiplica a matriz de coeficientes por esse x2, então pela matriz de solução x2, vai dar a mesma coisa do que a derivada do x2. Então, para a primeira linha, primeira coluna, vai ficar 3 vezes Euler elevado a 6t, mais 3 vezes 5 Euler elevado a 6t. E para a segunda linha, primeira coluna, vai ficar 5 vezes 3 Euler elevado a 6t, mais 3 vezes 5 Euler elevado a 6t. Então, na primeira equação, a gente tem 3 Euler elevado a 6t,
mais 15 Euler elevado a 6t. Isso vai dar 18 Euler elevado a 6t. E na segunda equação, a gente tem 15 Euler elevado a 6t mais 15 Euler elevado a 6t, que vai dar 30 Euler elevado a 6t. Então, de fato, a derivada do x2 é igual à matriz de coeficientes vezes o x2. Então, esse vetor de soluções aqui satisfaz o nosso sistema de EDOs, que aqui está escrito na forma matricial. Na forma algébrica, se você substituir a primeira função por essa aqui e a segunda função por essa aqui, você vai satisfazer as duas EDOs. Bom, gente, então foi isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!